Aleluia. Graça e paz, igreja. Olá, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem e, como sempre, obedecendo papai e mamãe, tá certo? Já está próximo o dia da gente se encontrar e eu quero ouvir de vocês que estavam bem obedientes. Amém? Amém. Então, vamos para mais uma aulinha, mas eu quero iniciar orando. Então, mãozinhas no coração, feche os olhinhos e vamos orar. Oh, aleluias, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais este momento. Nós te agradecemos e nós cremos que será um momento de crescimento, de aprendizagem. Te peço, Senhor, crianças e adultos que aqui estão com o coração disponíveis, sensíveis para ouvir mais de Ti e receber. Pai, me usa assim como Tu queres. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, crianças, vamos dar uma revisada nas aulinhas anteriores. Tia Kênia ensinou sobre o novo nascimento, não é isso? Nós nascemos de novo, temos um espírito recriado. Na terça-feira a gente aprendeu que com esse novo nascimento nós fomos perdoados, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós agora somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Quinta-feira nós aprendemos que nós não podemos mais andar como a gente andava, a gente não pode mais falar como a gente falava. Então, tudo isso a gente aprendeu e entendeu. Mas como é, tia, que eu consigo andar assim? Tem uma palavra e uma ação que a gente não pode deixar de fazer nunca, a partir do momento que nasceu de novo. É a oração. Então, hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre a oração. Especificamente sobre o TSD. Crianças, vocês sabem o que é TSD? Adultos aqui, vocês sabem o que é TSD? Amém. Então, o TSD é muito importante para o nosso espírito. É o nosso alimento diário. Amém. E Jesus, ele nos ensina isso. Vocês sabiam que Jesus fazia TSD? Não, pois hoje vocês vão aprender, tá certo? O nosso versículo de memória está lá em Mateus 6,6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Olha só, aqui Jesus estava ensinando no Sermão do Monte, e ele estava ensinando aos discípulos, e ele estava ensinando a respeito de oração, e ele diz: quando você for orar, criança, você vá para um quarto, um lugar reservado, chegue lá, você ore a seu pai. Lembra que você é filho de Deus? Então, você ore a seu pai no secreto, que ele também no secreto, ele te escuta e ele vai te responder. Amém? Amém. Então, vamos lá. Lá em Lucas 3, versículo 21 e 22, fala que Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado por João Batista, né, que o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Mas algo bem interessante, quando o Espírito de Deus veio sobre Jesus de uma forma corpórica, como uma pomba, Jesus estava orando. Olha só, crianças, Jesus estava orando. E a Bíblia fala que depois que Jesus foi batizado, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando lá e orando. Olha, o TSD de Jesus, 40 dias e 40 noites. E ele voltou. E quando ele voltou, ele soube que João Batista tinha sido preso e ele começou o ministério dele. Mas algo bem interessante que a gente vê em Jesus. Porque a gente aprendeu e a gente aprende que a gente tem que ser imagem e semelhança de Cristo. Que nós somos imitadores dele, não é isso? E a gente lá em cima, na igreja de criança, a gente ouviu de algumas crianças: mas tia, por que tem que fazer o TSD? Então, hoje a gente vai aprender, através de Jesus, que é necessário o TSD para o nosso crescimento espiritual. Então, Jesus, ele
toda vez que, quando ele começou o ministério dele, que ele começava a curar, a ensinar, quando ele fez a pesca maravilhosa ali com os discípulos, que está lá em Lucas 4, 42, depois disso, ele disse o que aos discípulos? Que eles fossem para outro lugar, e a Bíblia conta que Jesus se afastou, foi para um lugar deserto, e ele foi orar. Olha só, Jesus fazendo o TSD. Então, quando Jesus também ele foi escolher os discípulos. Olha, quando a gente tem que fazer algo bem importante, quando a gente vai tomar uma decisão importante, a gente também tem que orar. A gente também tem que fazer o TSD. E Jesus nos ensina isso. Quando ele foi escolher os discípulos, ele se afastou e foi orar. E olha que não foi só assim, 1 hora, 20 minutos. Aqui, Lucas conta que Jesus passou a noite inteira orando. Olha só como é importante, crianças, o TSD. Tia, o que quer dizer TSD? A gente hoje vai aprender o que quer dizer TSD. Amém? Diz comigo, tempo, a sós, com quem? Aleluia, com Deus. Tia, o que é que eu preciso para o meu TSD? Você precisa da sua Bíblia, de uma folha ou um caderno e de um lápis. Por que, tia, é importante? Porque a partir do momento que você começa a orar, é recomendado que ore antes de fazer o TSD, tá? Porque quando eu oro, eu converso com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus conversa comigo. Então, se Deus está falando comigo, eu sei que é importante. O que é que eu faço? Eu anoto. Eu anoto aquilo que Deus está falando comigo no TSD. Com o TSD, eu vou ter um relacionamento com Deus. E vai ser um relacionamento mais próximo de pai para filho. Lembra que Ele é nosso pai? Então, quanto mais eu orar, quanto mais eu tiver o relacionamento com Deus no secreto, mais próxima dEle eu vou ficar. Quando eu estou fazendo o TSD, o meu espírito, ele está sendo fortalecido. Então, se eu estou ficando com o espírito forte, a minha carne está ficando fraca. Então, quando vier os desejos, as tentações, eu vou resistir, porque o meu espírito está forte. Eu também, no meu TSD, eu escuto o que ele vai falar. Por quê? Porque eu estou no secreto. E no secreto ele vai também falar comigo. E eu vou escutar o que ele diz. E nele, né, nós temos felicidade, nós temos alegria. E assim, eu ouvi muito das crianças a dificuldade de fazer TSD. E é muito importante, crianças, vocês saberem que não é sempre que a gente está com vontade de fazer o TSD. E também não é assim, tipo, tem que ser de manhã, assim que acorda. É naquele momento que você separa ali do dia. Se for de manhã, amém, ótimo, já amanhece o dia fazendo ali, tendo comunhão com Deus. Mas se não for, não se condena. Pega outro horário, vai lá para o teu cantinho, leva a tua Bíblia, leva um lápis, leva um caderno ou uma folha e vai falar com o papai, que papai vai falar contigo. Lá em João 14, Jesus diz assim, foi a última ceia que ele estava tendo com os discípulos, e ele diz assim aos discípulos, que ele está indo ao Pai, que na casa do Pai tem muita morada, e que ele vai preparar o caminho. E depois ele ia voltar, vinha buscar a gente. Uns dos discípulos disseram assim, para onde tu vais? Aonde é esse caminho? A gente nem sabe onde é o caminho. Olha só. E Jesus vai e diz assim a eles, eu sou a verdade e o caminho. Quem crê em mim, crê o Pai. Então, quem vem a mim, vai ao Pai. Eu vou ao Pai com vocês. Eu venho buscar vocês. Olha só que coisa importante
a gente ter esse entendimento, a gente buscar, a gente fazer o nosso TSD, a gente ter uma vida de oração. Por quê? Porque o nosso espírito, ele precisa ser alimentado. E esse alimento espiritual é o TSD e a oração. Amém? Então, agora para a gente finalizar, eu gostaria de convidar o pastor para nos ajudar. E as tias do DI que estiver aqui, que souber esse louvorzinho, eu quero que vocês nos ajudem, tá? Olha, nós somos discípulas do pastor, amém? Então vamos lá cantar. A tia Keila vai cantar. Vai fazer o que Toninho quiser. Vamos lá, quem conhecer, canta com a gente. Leia a Bíblia e façam oração, e façam oração, e façam oração. Leia a Bíblia e façam oração se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá.